Olá, posto aqui esse breve vídeo para uma leitura rápida sobre estes ataques do Hamas às pessoas inocentes que vivem na nação de Israel, e especialmente aqueles que habitam ali a fronteira com a faixa de Gaza, que vivem naquelas imediações. E eu começo aqui dizendo que a centralidade dessas minhas percepções levam em conta exclusivamente a vida humana assim como essência, a vida que se impõe diante de quaisquer outros fatores, e toda essa minha leitura que eu faço aqui, que eu exponho aqui, vai sempre levar em conta a vital e inegociável prioridade acerca da preservação e da valorização da vida humana. E eu começo dizendo que o terrorismo é indiscutivelmente uma das formas mais repugnantes de violência contra a vida, porque se trata de um ato de extrema maldade, de extrema crueldade, que não conhece limites e que banaliza a vida. E esse capítulo sombrio na história da humanidade, produzido pelo ódio desmedido, desproporcional, daqueles que decidem assassinar pessoas inocentes, esse ódio desmedido expõe a nefasta e cruel prática terrorista como a inexistência de qualquer significado da vida humana para essas pessoas, que brutalmente ceifam a vida humana de um jeito banal e animalesco. E essa triste realidade exposta estimulou esse breve vídeo para registrar 2 pontos vitais à luz do que eu entendo como um estudioso da história de Israel, dos povos palestinos e do mundo árabe como um todo. Tudo que envolve esses conflitos ao longo da história, eu achei interessante trazer essas percepções. E é fundamental esclarecer que essa violência não deve ser, assim, em primeiro plano, associada à questão palestina como um todo. A questão palestina ela é complexa, ela envolve uma história de décadas de conflitos e de divergências, com aspirações legítimas de serem uma nação, um Estado livre, o que eu pessoalmente defendo, sempre defendi, desde sempre defendi. E, no entanto, a ação do grupo extremista Hamas, ela não é representativa em nenhum momento dessas legítimas aspirações do povo palestino. Pelo contrário, esse atentado terrorista e as práticas do Hamas, elas são alimentadas por um ódio desproporcional e por uma obsessão destrutiva em relação ao Estado de Israel. Portanto, no meu entendimento, qualquer linha de análise que tente vincular estes atos terroristas cruéis e animalescos praticados por esta organização terrorista do Hamas com a causa palestina, que eu reforço, defendo desde sempre, é uma narrativa desonesta na sua essência e na sua origem. O Hamas é um grupo terrorista, ponto. E por decorrência dessa definição inequívoca, esse grupo de pessoas alimentadas por um ódio indescritível só tem um único objetivo, meu amigo. Não há um segundo, não há 2 objetivos. Só existe um único objetivo, que é o de destruir o Estado de Israel e o seu povo. E isso precisa ficar muito claro para que a gente não relacione ou vincule esse terrível atentado à legítima e desejada causa palestina. E aqui eu reforço que eu defendo desde sempre. Esse povo merece, precisa ter essa autonomia enquanto nação. Então, uma síntese dessa minha afirmação é: se o Hamas abandonasse as suas armas, rapidamente, imediatamente haveria paz em Gaza. Agora, se o povo de Israel baixar as armas, Israel simplesmente deixará de existir, porque será destruído pelo ódio desproporcional, indescritível daqueles que só pensam unicamente nesse objetivo. E eu fico me perguntando como pode alguém viver por um propósito assim? Como pode alguém apoiar um propósito desses, né? É absolutamente indefensável. O Hamas, enquanto uma organização terrorista,
tem como seu único objetivo declarado a destruição de Israel. Eles não hesitam em utilizar táticas cruéis e desumanas, atacando indiscriminadamente crianças, mulheres, idosos, como dolorosamente nós vimos nas imagens desse ataque que maltrata o coração da gente. E essa falta de compaixão e de respeito pela vida humana é profundamente perturbadora e isso, por si só, inviabiliza qualquer solução pacífica na região. A paz nunca esteve nos planos do grupo terrorista Hamas, mas exclusivamente a destruição do povo judeu. Há muitos erros de todos os lados, há muitos excessos de lado a lado, e eu não vou aqui entrar nesses detalhes, porque o que eu quero balizar aqui, nas minhas percepções, é algo que a gente possa só olhar para frente. Então eu tive assim a condição, em tempos recentes, e o privilégio de conhecer toda aquela ambiência, toda aquela região. Eu tive a condição de conversar com pessoas, eu andei por todo aquele território, eu estive nas principais cidades de Israel, e estive também na Palestina, eu estive em Belém, eu estive em Jericó, eu passei um tempo em Ramala, na Cisjordânia, que é a capital da autoridade palestina, convivendo com uma família. Eu aprendi muito sobre o estilo de vida, sobre os sonhos, sobre os medos, sobre os muitos aspectos que envolvem a vida naquela ambiência do planeta. E com base em tudo isso, a síntese do ponto focal que eu aqui analiso e defendo é que qualquer vinculação deste atentado terrorista contra as vidas humanas inocentes que habitam a nação de Israel, tentar vincular este ato nefasto e cruel, animalesco, com a legítima, necessária e urgente causa do povo palestino, a quem pessoalmente quero tanto bem, qualquer vinculação destes atos terroristas com esta causa legítima do povo palestino é uma narrativa desonesta, e quem defende essa narrativa, que é indefensável na sua origem, potencializa o mal e a maldade e não está interessado em nenhuma solução humana para minimizar o sofrimento de tantos que ali vivem. É crucial separar o extremismo do Hamas do desejo legítimo do povo palestino em ter o seu Estado livre e soberano. A busca por uma solução para essa questão palestina requer de imediato a eliminação do terrorismo e o comprometimento verdadeiro de todos esses atores e agentes com a paz. E o mínimo que a totalidade do planeta deve fazer nesse momento em prol da vida humana e da paz é condenar invariavelmente, condenar inequivocamente, sem mais, sem portanto, sem ponto, sem vírgula, esse ato brutal, animalesco e diabólico, praticado por aqueles que só pensam em morte 24 horas por dia. Prática daqueles para quem a vida humana não tem qualquer importância ou valor. A vida, o dom de Deus, a vida, meu irmão e minha irmã, se impõe a qualquer outra prioridade. E toda a minha percepção destes fatos tem como ponto central a valorização e a preservação da vida. A valorização e a preservação da vida humana. E aqui as nossas orações pelo povo de Israel, as nossas orações pelo povo palestino e as nossas orações pela paz no mundo. Um abraço com a alma.